Salve, salve, devoto, no oferecimento da Carvisa, proteção que faltava para o seu veículo, afinal de contas, proteger o seu carro está no nosso DNA. Go Life Saúde, a melhor assistência à saúde do mercado é aqui. R$ 1.200 de reembolso, medicamento, telemedicina ilimitada, consultas e exames com preço fixo, aqui você pode confiar. Desembola, meu amigo, precisou de empréstimo, corre para Desembola. Parcelamos de 12 a 18 vezes para você, emprestamos em todo o Brasil e tudo que você precisa é ter um cartão de crédito com limite. Link na descrição. Limpa Nome SA. Tire seu nome das PC Serasa Boa Vista e volte a ter o bom crédito que você tanto merece. Por apenas R$ 599. Nós resolvemos todos os seus problemas. Brussels! Um brinde a você e um brinde a Brussels, a cerveja puro malte do torcedor alvinegro. Sabe o que eu e o Ronaldinho temos de comum? Nós dois tomamos Brussels. Eletromi BH. O seu celular novo está aqui, Xiaomi Real, o meu iPhone, entregamos em todo o Brasil e parcelamos para você. Precisou de smartwatch, precisou de telefone, precisou de headphone, tudo isso à sua disposição. Instituto CESP diz que Calvície tem solução, hein? E a solução é transplante capilar. Atendimento aqui é exclusivo e personalizado. Nós parcelamos de 10 vezes para você, você tem 13% de desconto. Greenbel, economize até 20% na sua conta de energia com a força da Greenbel. Não se esqueça, é só avisar que veio do canal Alvinegro. Tico Pneus, seu pneu novo está aqui. Troca de pneu com qualidade e preço justo é com a gente. E ó, printou essa tela e falou, vim do canal Alvinegro, meu amigo, você vai ter 13% na compra de pneu novo, tanto novo importado quanto nacional. E meu amigo, a patrocinador master desse canal, a Papibet. É mais emoção em cada jogada, que é a casa mais confiável do Brasil, regulamentada, e garanto pra você, muita qualidade no bet esportivo. Não se esqueça, só pra maior de 18 anos, TC se aplica e lembre bem, aqui é pra se divertir. Agora, bora para o vídeo! Bora pro vídeo, turma. Vamos deixando o like, se inscrevendo, ativando o sininho de notificação. Sempre bom estar falando com você aqui desse lado, tá tudo certo, né? Bora lá, galera. O primeiro tema que nós vamos tratar é de Sampaoli, falando sobre a posição do Biel. Imagens da TV Galo com a legenda que eles liberam pra gente passar pra vocês. Sacam só. Con respecto a la posición de Biel en el primer tiempo, nosotros pedíamos que caiga un poco a la banda izquierda porque los tres volantes de él estaban muy fellados, entonces necesitábamos recibir con Bernard por derecha y con Biel por izquierda y estirar un poco más a Caio Paulista y a Scarpa. Pero cubrió. No, con respecto a la posición de Biel en el primer tiempo, nosotros pedíamos que caiga un poco a la banda izquierda porque los tres volantes de él estaban muy fellados, entonces necesitábamos recibir con Bernard por derecha y con Biel por izquierda y estirar un poco más a Caio Paulista y a Scarpa. Pero cubrió el ancho con línea de 5 y con 3 volantes, entonces la única manera de tener gente libre era en la banda, por eso recurrimos ahí. Con respecto a lo defensivo, creo que grupalmente la línea defensiva y la mitad de la cancha, y Alan Franco es uno de los artífices de eso, hemos obtenido mucha solidez y bueno, y ahora hay que tratar de mejorar en la otra parte e intentar levantar jugadores que nos den la capacidad de la contundencia. O sea, nosotros hoy generamos muchísimo como para ganar un partido muy claramente y lamentablemente no se pudo. Tá aí, né, gente, a justificativa dele, da questão do Biel defensivo, e eu falei muito com vocês, né, que vocês vão lembrar que eu falei com vocês assim, ó, galera, vocês podem reparar que quem vai fazer o corredor é o Caio. O Caio vai fazer o corredor e o Aranda vai fazer o corredor. O Bernard vai jogar por dentro, só que eu achei que o Bernard ia jogar pelo lado esquerdo e o Biel ia jogar pelo lado direito e fazendo o corredor. Não, na verdade eu achei que o Biel ia fazer o corredor direito e o Scarpa ia fechar por dentro. Ele inverteu, ele colocou o Scarpa pra atacar o lado esquerdo, ele colocou o Biel para atacar o lado esquerdo, o Caio para fazer o corredor, o Bernard para fechar pelo meio e o Scarpa para fechar pelo ponta direita. Não deu certo, né?
acho que o contrário talvez teria sido mais ajustado, teria sido mais interessante para ele. Bom, Sampaoli falou de da confiança em... Não, vou colocar aqui do Bernard falando sobre como o Bernard melhorou. Vou até mudar aqui, eu ia colocar um outro tema, mas vamos colocar o Bernard melhorou, vamos lá. Bueno, Bernard está siendo un jugador que para nosotros... Peraí que eu tô ajustando aqui. Por causa da minutagem, gente, eu esqueci aqui, peraí. Sampaoli, Bernard. Eu castiguei aqui, gente, foi mal. Ó. Bernard. Aí, agora vai conseguir certinho, que senão não ia, não. 5.43. Agora sim a gente consegue pôr, vamos lá. Bueno, Bernard está siendo un jugador que para nosotros marca la diferencia. Un jugador que mueve, a través de él se mueve el ataque del equipo. Para mí hoy es un número 10 que el equipo no tenía. En cuanto a Dudú, es como lo que usted hablaba de Arana. Tenemos que recuperar al Dudú de otros tiempos. Y estamos trabajando mucho con él tiene mucha predisposición. Hoy, en los minutos que entró, tuvo mucho atrevimiento. En otros partidos anteriores yo no lo había visto así. Y la verdad que me da una ilusión porque tiene muchas ganas, porque tiene deseo. Así que, bueno, seguiremos trabajando con él. Tá aí, né? Gostei também dessa parte, né? Porque falou muito bem do Bernard, o Bernard tá jogando bem. E aproveitou e falou também do Dudu, né? Onde mostrando que o Dudu tem como evoluir, né, cara? Que era uma coisa que a gente não acreditava mais, né? Que a gente não conseguia ver evolução do Dudu. O Sampaoli enxergou essa evolução e acredita que pode ir até mais longe. Bom, gente, vamos ver a entrevista do Reinier. Reinier, boa noite. O que você pode falar desse jogo e onde o Atlético lutou, mas não conseguiu vencer, tropeça e agora fica no risco ali da zona da degola? Então acho que a gente jogou como um time grande, dá para ver que a gente está numa crescente muito grande, faltou ali na hora da finalização. Achei que a gente buscou bastante o jogo, lutou, mas não veio a vitória. Eu acho que agora a gente tem que pensar no próximo jogo, que é o que mais importa. E como é que foi o papo depois no vestiário? Como é que o grupo assimilou esse resultado, Renan? Então, o sentimento era um pouco estranho, porque acho que todo mundo sabe que a gente merecia a vitória, fomos melhor. Eles tiveram a maneira de jogar, que foi se defendendo, parando o jogo muito, né? Tanto que foi 10 de acréscimo. Então acho que foi um sentimento ali um pouco amargo, né? Que a gente queria sair com a vitória, eram 3 pontos bastante importantes, mas eu acho que agora é pensar na frente e pensar no Fluminense. Você falou quanto à finalização, eu queria que você fizesse uma avaliação do seu rendimento até agora, você precisou se adaptar de alguma forma, como para você está sendo seu rendimento no Galo? Então acho que eu tenho que melhorar ainda, estou me readaptando no futebol brasileiro, então estou trabalhando toda semana. Eu falei ali que o último jogo contra o Bolívia que eu joguei, eu senti um pouco o tornozelo e espero já melhorei muito, então acho que tem que na semana melhorar bastante, e então acho que tudo vai sair do jeito como a torcida, como o grupo quer. Aí depois o áudio fica pior, gente, que meu microfone deu problema, então não deu pra pegar tudo. Vamos pegar o restinho do Igor Gomes aqui também. Eu prefiro olhar pelo lado positivo, acho que fomos muito bem. Nós estamos na partida muito tempo, não produzimos confiança. Sim, no longo prazo, acho que assim, Qual a palavra, hein? sem dúvida, acho que assim, estamos evoluindo a cada partida, pequenos detalhes, entendeu? E assim, no longo prazo, como eu falei, a gente está melhorando cada vez mais algumas coisas que a gente tinha como ponto débil a melhorar, mas é assim, triste pelo resultado de hoje, mas feliz pela entrega, pela maneira com que jogamos, e prefiro olhar pelo lado positivo na partida. Eu acho que assim,
Tá aí, foi mal, aí o áudio não tá tão bom do Igor Gomes, mas no fim ele falou o seguinte, cara, que ele se dedicou bastante, que o time vem se dedicando bastante, vem tentando e que ele vai melhorando a cada jogo, o time vai melhorando a cada jogo e as coisas daqui a pouco vão sair como devem sair. Bom, vamos falar da convocação, né, do nosso querido Ivan Roman, foi mais uma vez convocado, né, pra Laroja. Tá aí, né, a sua convocação, parabéns ao Ivan Roman, tá aqui, jovem, né, zagueiro, cara, isso é importante, viu, gente? Convocação do Ivan Roman, porque o Ivan Roman é um cara que luta muito, cara. Eu, pelo menos, venho gostando dele nos jogos do Atlético, acho que ele contribui, acho que ele não é um cara encostado, ele não é um cara que, tô aqui de qualquer jeito, vou do jeito que dá. Não. Eu acho que ele é um cara dedicado, eu acho que ele é um cara que briga, eu acho que ele é um cara que luta, eu acho que ele corre atrás, entendeu? Eu tenho pra mim que o Ivan Roman é um cara que eu, particularmente, apoio bastante, saca? Acho que ele é o futuro zagueiro do Atlético. Eu não tenho a menor dúvida que ao futuro ele vai ter uma titularidade garantida e tudo que ele está fazendo vai funcionar, vai virar e vai dar certo, sacou? Então é isso. Eu, pelo menos, tenho isso pra mim e tenho que o Ivan Roman vai ajudar demais o Atlético ainda mais pra frente. Inclusive, acho que ele é o titular hoje do Atlético. Na minha opinião, é Hugo, Lianca e Ivan Roman. Eu não voltaria com o Alonso, não. Opinião. Mas eu acho que o técnico vai voltar com ele. Mas eu não voltaria, não. A jovialidade do Ivan Roman é muito boa. O problema do Ivan Roman é que eu acho ele um pouco afoito. Por exemplo, a substituição que teve dele pelo Natanael era um nítido medo do Sampaoli de um vermelho. Então, pra ficar com a menos e tudo. Então ele saca e coloca o Natanael. Mas eu acho que o Ivan Roman vem entregando. Bom, vamos falar do Guilherme Arana. Surgiu uma polêmica bem grande que é o seguinte. Guilherme Arana não andou jogando nada, né? E aí naquele jogo foi expulso. Aí ele postou assim, ó. Essa virose foi os 2 quilos a menos, né? Então ele tava com 78 quilos, foi a 75, né? E aí o Watson falou, ó, lateral esquerdo, Guilherme Arana do Atlético, mobilizou suas redes sociais que teve perda de peso durante a semana por causa de uma virose. O jogador afirmou que foram mais de 2 quilos perdidos. A esposa do jogador revelou que o lateral atuou doente contra o Mirassol. Cara, eu vou dar uma opinião aqui muito sincera. Eu acho que o jogador ele tem que atuar quando ele tá doente, quando ele tá com algum problema, quando a coisa é muito séria, numa finalíssima, num jogo impossível, no jogo da vida. Se não é o jogo da vida, se não é a finalíssima, se não é o jogo mais importante do ano, não faça isso. Sabe por quê? Se você joga mal, a culpa recai sobre você, como recaiu sobre o Guilherme Arana. O Guilherme Arana não foi bem, ele não jogou futebol de alto nível e a torcida tá cobrando. E até burrice da parte dele ter entrado em campo. Aí você vai me perguntar, mas por que você acha isso? Te explico. Para pensar comigo. O próprio Guilherme Arana disse em um certo momento, né, palavras dele, que ele não tá bem, que ele não tá no auge físico dele e que ele não tá vivendo um momento bom. Ele vai e me entra doente, ele tinha que ter chegado pro professor, pro São Paulo e falar, professor, eu não tenho condições de jogo. Peço pro senhor não me colocar porque, ó, não tô legal. Mas quero contribuir, quero tá lá, pronto. Aí jogou mal, aí vem com um negócio de doença, isso e aquilo, o torcedor não aceita bem. A maioria dos grupos, aonde eu acompanho, aonde eu vejo, a crítica é muito pesada. Não vale a pena, Guilherme, não vale a pena. E isso é pra uma final, isso é pra um momento que não tem jeito, é pra um momento que, sabe, que é impossível, sacou? Bom, gente, o Iguinho da 98, ele foi vítima de uma fake news, inclusive eu avisei ele sobre isso, né? E foi o seguinte, eu vi esse post aqui que eu vou mostrar pra vocês agora, ó. Peraí. Esse post aqui, ó. De acordo com a informação do setorista Igor Tepe, da Rádio 98, o meio Dudu e o Gabriel Menino estariam fazendo corpo mole no treino. Os dois atletas estariam chegando atrasados nos treinos e não fazendo nada. Você vê que não tem aqui o arroba, não tem nada, tá certo? Aí colocou a foto dos dois, beleza? Na hora eu mandei mensagem pro Iguinho. Na hora, gente, mandei mensagem pro Iguinho. Falei, Iguinho, cara, eu não vi você falando isso em lugar nenhum. Tô te mandando a mensagem que de repente você falou isso num lugar que eu não vi. Mas isso aqui é fake, né? Fake news, os moleque é foda, blá, 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 blá. E, cara, isso tomou uma repercussão tão grande que ele gravou um vídeo. E o pior, eu perdi esse tweet, tá? Esse tweet tava aqui, eu achei um tweet, eu tô fazendo esse vídeo muito por conta desse tweet. Só que, sem querer, eu cliquei. Um cara pegou a frase do Iguinho, que você vai ver no vídeo aqui agora, editou e colocou como se ele estivesse dizendo isso que eu trouxe na imagem pra você, sendo que ele não disse nada disso. Vou pôr o áudio aqui e depois eu vejo e se eu conseguir encontrar aqui o original, enquanto eu vou passando o áudio. Vou até colocar na velocidade 1.5, tá, galera? Saca só. Uri do Sul 10.
no Threads, que eu nem sabia que tanta gente assim usava o Threads, que é meio que um Twitter do Instagram, eu tô morto. Então, o perfil Os Guri do Sul 10, guarde esse nome, colocou aqui. De acordo com informações do setorista Igor Tepe, da Rádio 98 FM, meteu você no meio, hein? Os meias Dudu e Gabriel Menino estariam fazendo corpo mole nos treinos. Ai, meu Deus. Os dois atletas estariam chegando atrasado. Ah, meu Deus. E nos treinos não fazem nada e ficam de cara fechada o tempo todo. Nisso veio a assessoria do Galo. Nossa. Assessor do Dudu. Nossa. Puxa-saco do Dudu, mandou mensagem no meu Instagram e depois que eu provei pra ele que era mentira, ele me bloqueou. Um coitado. E Gilbert, na boa... Sem apurar nada. Velho, sem apurar nada. Eu não falei isso hora nenhuma. Aqui eu sei que você não falou, mas... Não falei isso hora nenhuma. O que eu falei, repito, confirmo, tenho prints e áudios de gente que consegue comprovar o que eu falei. O Dudu não estava treinando de forma que agradasse a comissão técnica do Jorge Sampaoli. Ponto. Tanto é que o Dudu só teve 2 minutos com o Sampaoli até hoje. E eu falei que não adianta o Dudu ir pro campo da Cidade do Galo e estar passeando como se estivesse no Shopping Estação BH. Isso significa que o Dudu tem que sair da zona de conforto dele. Gil, descanso, você puxa ferro. Você tá ali, você tem um peso no supino, um peso importante que você pega ali 30 quilos, carrega 30 quilos no supino. É um peso que dá conforto. Pra você aumentar, você vai sair da sua zona de conforto. Sim. Entendeu? Eu faço isso. Eu treino fofo. Eu treino fofo. Eu já cheguei numa zona de conforto que eu acho interessante pra mim. Eu sigo nela. O Dudu, se ele quiser jogar, ele vai ter que sair da zona de conforto. E o Dudu foi chamado pela comissão técnica do Jorge Sampaoli pra uma conversa. Foi mostrado pra ele que ele precisa aumentar o volume de treinos, aumentar a intensidade de treinos, trabalhar especificamente força, explosão, coisa que ele não tem conseguido fazer. E a partir disso foi proposto para o Dudu um novo método de treino, uma nova série de treinamentos, para que ele possa, a partir do momento em que ele conseguir melhorar as suas valências de explosão, força e o seu rendimento nos treinos, ele ter mais oportunidades com o treinador. E ele topou? Tá fazendo. Que legal. Nos últimos, sei lá, nos últimos 4, 5 dias, ele de fato tá se dedicando a isso. Mas o que eu falei, você tava de férias, Gil, foi semana passada. Foi semana passada. E é fato, por mais... E aí, cara, você vai pegar tudo isso que o Iguinho falou e traz pro que o Sampaoli disse. Ó, nos últimos treinos, ele fala isso, o Dudu melhorou, o Dudu tá assim, o Dudu tá assado, a situação tá legal, papapá. Então, cara, tem que tomar muito cuidado e principalmente que ainda os caras pegaram esse vídeo e fizeram um edit pra falar que o que ele falou uma outra coisa. Então, cara, isso é muito perigoso, tem que tomar vocês tomem muito cuidado com as notícias que saem, com essas coisas que saem, que a galera cria mesmo, inventa mesmo, pra sacanear, pra criar tumulto no ambiente. Olha pra você ver, cara, eu avisei o Dudu que estava acontecendo, e aí ele contou com agora, aí vocês vão ver, que trocentas pessoas ligaram pra ele, pra fazer pra poder encher o saco dele, falando, nossa, você falou isso mesmo, o que é isso aqui não é verdade, né? Então assim, cara, pra você ver como as coisas são. Então, tá aí, né, mais um, né, ato de fake news. O Rica arrebentou a CPF, mas arrebentou com força. Vamos escutar o áudio do Rica, que é bem interessante o que ele disse. Eu gostei do calendário, mas eu tenho minhas críticas pesadas a isso também. E você tem um campeonato. CBF, você tem um campeonato. Onde 2 jogos você tem como garantia de atração principal na temporada. Você não tem isso no Campeonato Brasileiro, CBF. Não sei se você percebeu, mas você não tem nenhuma garantia que o seu campeonato não acabe com 5 rodadas antecedentes num glorioso Flamengo e Criciúma. Então, você não tem a menor ideia de como é que vai ter. O que você tem, com certeza, são 2 finais. Você tem as 2 finais da Copa do Brasil. De modo que, se você tivesse um pouco de razoabilidade, você falaria, porra, aqui eu não posso mexer. Aqui eu tenho 2 jogos. E eu vou dar um exemplo mais fácil para você do que tentar convencer, porque eu não vou convencer ninguém, obviamente, mas tentar convencer o meu argumento através de voto de pobreza. Se nesse ano Vasco e Cruzeiro jogarem a final da Copa do Brasil, e esse ano a regra não vai ser aplicada, mas vamos supor que isso aconteça no ano que vem, acho que pouca gente discorda que seria uma das finais mais épicas da história do futebol recente no Brasil. Porque nós estamos falando de 2 clubes gigantescos que quase chegaram ao fundo do poço. E que as suas 2 torcidas estão enlouquecidas por viver uma decisão. O que você está dizendo, CBF, é que essas 2 torcidas talvez jogassem a final em Manaus. Talvez elas não fossem ao jogo. Talvez não, provavelmente não iriam, porque é muito caro. Talvez essas 2 cidades não fossem viver nada disso. A torcida do Vasco não ia ver o Vasco viver a semana da final, o ônibus indo até o estádio no dia do jogo, todo mundo saindo com a camisa de manhã no dia da decisão. Nada disso ia acontecer. Em Minas Gerais é a mesma coisa. Porque quem tem dinheiro ia para Manaus ver o jogo. Quem não tem dinheiro ia ficar vendo o jogo na televisão. Quem pagou o sócio-torcedor e carregou o time até a final, se não tivesse muito dinheiro, ficava fora da decisão. Embora se o jogo fosse na cidade dele, ele pudesse assistir. Então você está sendo elitista,
Cadê a imprensa comunista nessa hora, hein, gente? Porque vocês são comunistas pra caralho nessa hora, vocês não são. Eu não entendo por que nessa hora vocês não são tão comunistas. Cadê? Vocês estão sendo elitistas, vocês estão sendo cruéis com o torcedor, vocês estão desacelerando o projeto do sócio torcedor, vocês estão sendo burros em relação a você ter... Mas tem um lado que vocês não estão sendo burros. Final única, normalmente, você passa de ter 2 camarotinhos pra ter 10 mil ingressos, né? Pra fazer uma maneira ali, né? Aliás, isso que a Comebol faz. Vocês vão fazer igual, né? A final única, vocês vão falar, 30 mil pra você, 30 mil pra você, 10 pra mim. E aí você fez todo mundo feliz. Então, assim, CBF, tem várias coisas nesse calendário que eu posso achar legal. Tem várias coisas que eu posso compreender. Mas como eu disse ontem na minha live, se eventualmente a CBF mudar a final para uma final única num campo neutro, eu invalido todas as outras e pra mim a mudança de calendário é uma bosta. Concordo com o que o Rica disse. Cara, pra mim não faz o menor sentido você colocar a final do campeonato da Copa do Brasil em um jogo só. Pra mim beira o ridículo isso. Primeiro que nós vamos jogar campeonato brasileiro com o campeonato mineiro. Já devia acabar o campeonato mineiro. Você sabe por quê? Porque é óbvio que os times de Minas Gerais, Atlético, Cruzeiro, por exemplo, vão entrar em todos os jogos com o time reserva. Todos os jogos. Talvez joguem a final, se for Atlético e Cruzeiro, com o time principal. E talvez, porque dependendo do jogo que tiver na semana, só por isso. Porque você, vamos ser campeão aqui em cima do Cruzeiro, vamos ser campeão aqui em cima do Atlético, só por isso. É ridículo esse posicionamento da CBF, sem necessidade nenhuma. O calendário tava ficando top. Inventaram uma porcaria, né? De colocar campeonato mineiro com brasileiro, eu vou falar muito sobre isso depois, e inventaram esse negócio de final única, e o Rica tem razão em tudo que ele disse. Bom, galera, bora falar dessa bomba que tá surgindo aí, né? Sobre o Menin, sobre o Atlético, né? Com dívida. Mas, gente, não esquece, tá? PapBet. Aqui, meu filho, é onde a emoção acontece. É muito mais emoção em cada jogada. E hoje tem Flamengo versus Cruzeiro. Gente, a PapBet já tá de olho nesse jogo. E conforme vocês podem ver, o Flamengo tá pagando 1,60. E no Cruzeiro, 5,86. Como eu acredito que o Cruzeiro vai perder. Não queria, não. Pra mim, o ideal aqui era empate, viu? Paga 3,95. Mas o Cruzeiro não vai aguentar o Flamengo, né? Infelizmente. E aí, rapaz, tem 30 aqui, ó. Vira 48, tá vendo? Vira 48. Vou fazer essa bet. O link está na descrição, mas vocês têm que lembrar o seguinte, gente. Isso aqui é diversão. Só para maior de 18 anos, tá certo? TC se aplica igual tá aqui no cantinho aqui. E detalhe importante, tá? É pra você brincar com trocadinho. E, gente, vai começar sorteio no grupo do Telegram da PapBet com 2 camisas oficiais e 2 bonés aí sorteados pela PapBet. Link na descrição, não perca tempo. Vem com a gente, vem de PapBet. Bora falar sobre essa notícia aqui, ó. O Marcelo Braus disse o seguinte, tá certo? Vamos traduzir aqui, ó. Scarpa, tá? O Atlético, inadimplência do CAN, não pagou 500 mil euros da segunda parcela acelerada e também não pagou 1 milhão de euros da última parcela do dia 5 de abril. Consequência, o não pagamento em até 45 dias resultará na proibição de registro de jogadores por até 3 períodos consecutivos. Custo do procedimento é mais de 25 mil dólares, cobertos pelo clã, adiantado à NFC e reembolsado. Conclusão, inadimplência confirmada, dívida acelerada e penalidades automáticas por atraso, tá? O Galo Board faz um papel legal, já nos contou o seguinte, que o Galo, primeiro coisa, menino tá na corda bamba com essas dívidas, é muita dívida que o Galo tem que pagar. Eu não entendo porque até hoje não colocou o dinheiro dentro do Atlético. Eu sei que só novembro nós podemos ter, mas o aporte é necessário para que todo mundo saiba. Em novembro nós faremos o aporte. Ou com investidor estrangeiro ou a gente. Não vamos divulgar os valores. Fiquem tranquilo, massa. Mas o que nós estamos vendo é um Atlético devendo. Scarpa que foi comprado em 23, nós estamos em 25. Parcela que tinha que ser paga em janeiro, parcela que tinha que ser paga em abril, não foi pago. Isso queima o clube lá fora. Isso queima. Você vai fazer uma nova negociação com esse mesmo time, esse time vira e fala assim, vou te vender, não, você tá me devendo, você ficou me devendo, você não é de confiança. Então complica a situação, não pode ir por esse caminho, Rubens Menin. Você não pode ir por esse caminho. O Galo Board fala que o Galo recorreu ao CAS, tá? Tá aguardando o julgamento do recurso. A segunda parcela pagou 1 milhão e ficou devendo e tal e tudo mais. E aí ele fez uma conta aqui do quanto o Galo deve hoje. O total que o Galo deve hoje é de 12.935.804 reais. É uma dívida alta, né? Se você olhar isso aqui, é metade da folha do Galo. Bom, o Atlético vai esperar, né, a decisão
previsão do caso pra pagar. Isso daí é certo. É igual antigamente, quando a coisa estoura, quando não tem mais jeito, quando a coisa empipina, vai lá e paga. Pra ganhar tempo, fôlego pra pagar o restante. Mas isso, cara, queima o filme no mercado lá fora. Por quê? Porque aí você fica obrigado a fazer pagamentos à vista que antes você não precisava fazer. Que antes você podia enrolar, que antes você podia fazer uma outra jogada. Agora não. É uma pena, né? É um erro, na minha opinião. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreva e meio-dia eu encontro vocês aqui na live do canal Vinegro. Valeu!